Foi nos dado aí o tema de aconselhamento para casais e principalmente hoje eu quero concentrar mais no conceito de aconselhamento, né? Talvez a gente entre hoje dentro da abordagem de aconselhamento para casais, mas a gente quer focar mais hoje no conceito de aconselhamento, da gente entender o que seja realmente a ideia de aconselhamento. Aconselhamento é um tema muito vasto, né, complexo, e quando se trata para casais é mais complexo ainda, né? Porque com certeza não é fácil aconselhar casais, né? Principalmente a gente que já é casado, a gente sabe o desafio que é a gente entender os desafios da vida de casado, quanto mais aconselhar. Alguém disse que se conselho fosse bom, não dava, né? Vendia, né? Mas isso não é um conceito bíblico, né? Não é um conceito bíblico, porque um dos adjetivos dado a Jesus, que ele era o maravilhoso conselheiro. Então, aconselhar é um valor do cristianismo, né? Aconselhamento é um valor do cristianismo. Dentro da proposta de Cristo Jesus, quando a Bíblia fala que Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é interessante que o primeiro adjetivo que se dá a Jesus é e Ele será chamado, não só um conselheiro, Ele será chamado o quê? Maravilhoso conselheiro. Então, essa primeira ministração nós vamos estar nos dedicando mais a entender o conceito de aconselhamento. Nós vamos falar sobre o conceito bíblico de aconselhamento, vamos fazer uma diferenciação entre discipulado, aconselhamento e libertação. Vamos falar também do que não é aconselhamento, do que muitas vezes a gente erra achando que aquilo que a gente está fazendo é aconselhamento e muitas das vezes não é aconselhamento. Quero agradecer os irmãos que estão nos visitando aí. Pastor, perdão, eu erro até os nomes dos meus filhos, quanto mais de amigos. Pastor Jaelson, pastor da Igreja Batista aqui do Parque Ateneu, ele serviu também lá no projeto da Renovo durante os 60 dias, exaustivamente, atravessando Goiânia, indo lá ministrar para a gente, né? Nós temos aqui um casal que na verdade o esposo fez o seminário, o último seminário que a gente teve de libertação ali na Luz para os Povos, e é o André e a sua esposa, Cristiane. E eu tenho um casal ali também. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Como eu viajo muito, eu cometo tem hora que eu cometo uns gafes aqui em Goiânia que você não tem noção, tanto que é difícil para mim. Às vezes eu estou aqui numa feira, eu estou fazendo alguma coisa em Goiânia, alguém chega para mim e fala assim: oi, pastor Eurípides. Esse ano eu vou estar mais tempo aqui na igreja, né? Mas, como eu viajo muito, pastor Jaelson, muito, aí as pessoas me encontram e falam assim: pastor Eurípides, ô, minha irmã, tudo bem? Eu tive na sua igreja? Ela falou: não, eu sou da sua igreja. Você imagina o carão que eu fico, né? Então, se algum momento aqui eu não lembrar de alguma pessoa, por favor, me perdoa, porque é compreensível. Eu queria saber o nome do casal ali. Luiz e Ana Paula, vocês são de onde? E eu até gelei de vocês falarem assim: nós somos daqui. Vocês são da Igreja de Cristo, do Jardim Europa. Palavra de Cristo, bênção. Trabalham com casais, trabalham com aconselhamento. Estão buscando, né? Estão buscando. Que bom, que bom, que bom. O restante, com certeza, eu lembro de todo mundo, tá bom, meus irmãos? Então, não fiquem preocupados. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela graça que nós temos de poder nos reunir aqui nessa noite e a gente poder ouvir do Senhor, aprender com a Tua palavra. Quero pedir graça do Senhor, Pai. Quero pedir graça para comunicar aquilo que está no seu coração. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos erros, as nossas más interpretações. Leva-nos, Senhor Deus, nesse dia, nessa noite,
naquele lugar, Senhor Deus, de dependência do Senhor, e que a Tua graça seja o nosso apoio nessa noite. Que somente pela Tua graça a gente possa ter condições de ministrar o Teu corpo. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir, e muito obrigado mesmo. Nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor vai fazer nessa noite aqui, amanhã, a partir das 3 horas. Eu sei que aquilo que o Senhor determinou no seu coração vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém. Aconselhamento para casais e os seus desafios. Eu falo que é desafio, amado, porque eu particularmente, quem aqui já trabalha com aconselhamento na sua igreja? Quem já trabalha com aconselhamento? Só 2 irmãos, pastor, casal aqui trabalham, né? Amados, eu sempre digo que aconselhar casais é um desafio assim enorme no corpo de Cristo, né? Nós precisamos de uma dependência do Espírito Santo, uma convicção de que Deus está colocando aquela pessoa ali na sua frente, para que você seja canal de Deus, boca de Deus na vida daquele casal. Porque administrar as nossas dificuldades no casamento, eu sou casado, você é casado, praticamente quase todos estão aqui são casados, a gente sabe do que é o desafio que a gente tem de administrar as nossas dificuldades, os nossos ajustes, os nossos desajustes na vida de casado, quanto mais aconselhar a vida de outro casal, né? E aconselhamento em si já é um grande desafio, como eu já disse, aconselhar casal já é um grande desafio. Eu costumo falar que quando você aconselha um solteiro, o solteiro, ele basicamente vai agir segundo aquilo que você está falando com ele. Porque quando um solteiro apronta e você chama ele para conversar, como pastor, como discipulador, como líder dele, você acha que ele vai contar para os pais dele o aconselhamento que ele teve com você, a chamada de atenção, ou seja lá o que você fez ali, que o aconselhado está precisando de ser orientado? Você acha que ele vai falar com a família dele? Na maioria das vezes? Hã? Eu acho que não. Sabia que não? Você sabia que a maioria das vezes que um solteiro faz algo que precisa ser orientado, precisa ser exortado, precisa ser até consolado, porque o adolescente ele tem uma mania de achar que todo mundo fora da casa dele são as melhores pessoas do mundo. E quem está dentro da casa dele é a pior gente, são os piores amigos, entende? E quando o adolescente vai conversar com o pastor, com o seu discipulador, na maioria das vezes, aquele contato que o conselheiro tem com o adolescente, com o solteiro, com o jovem, geralmente aquilo fica ali. No aconselhamento para casais é um desafio, porque você conversa com o casal, pontua para o casal o que eles precisam fazer. Você já reparou, quem trabalha com aconselhamento há de concordar comigo, que a maioria das vezes, quando eles chegam em casa, eles desfazem de tudo aquilo que a gente conversou no aconselhamento. Então você imagina a situação de um homem que errou. Vamos imaginar que o cara aprontou. E aí a esposa nos procura. Olha, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, e eu queria que vocês me ajudassem a lidar com isso. Aí você chama os dois. Geralmente, no aconselhamento, a gente separa os casais primeiro. Primeiro você conversa com o homem ou com a mulher, e depois que você ouve os dois lados, você junta os dois. E muitas das vezes você senta com o cara errou. O cara meteu os pés pela cabeça, fez algo errado. E quando você vai conversar com o cara, com o irmão, e você o confronta, e aí você precisa ter uma postura mais assim firme em relação àquilo que o irmão fez de errado. E me parece que algumas mulheres têm tendência em querer assim ser mais mãe do esposo do que propriamente esposa.
E aí, quando o pastor vai lá, o discipulador vai lá e orienta e exorta, quando chega em casa, geralmente a mulher fala a seguinte frase: eu acho que o pastor foi um pouco duro com você. Não precisava ser desse jeito. E aí, meu irmão, perdeu tudo. Tudo que o cara quer ouvir é isso. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Quem trabalha com aconselhamento já passou várias vezes por isso. Então, aconselhar casal é um desafio, por quê? Porque você nunca consegue imaginar o que esses dois vão fazer quando chegar em casa com aquilo que ele ouviu no aconselhamento. Porque os dois vão conversar, remoer, vão falar, vão entrar em acordos, vão até desfazer tudo que a gente fez ali, vão estragar muitas das vezes aquilo que a gente fez. Por isso que aconselhamento para casais, se aconselhamento já demanda um desafio, uma dependência de Deus, dentro do aconselhamento para casais é muito mais desafiador. Eu, sinceramente, é muito difícil a gente lidar com uma situação na vida de solteiro que você não chega dizendo. Quando você vai aconselhar solteiros, você vê resultados muito rápidos. Mas, geralmente, quando você vai aconselhar casais, na minha experiência, eu percebo que os resultados daquilo que você está aconselhando são mais lentos. Então, por isso que eu coloquei esse tema, o desafio do aconselhamento de casais, justamente para a gente poder começar a refletir do desafio que é aconselhar casais. Como eu já disse, a gente quer agora, nesse momento, trabalhar mais o conceito de aconselhamento. Eu não trouxe meu passador, passa para mim aí. E esse texto de João 14, eu queria começar com esse texto aí de João 14, 26, que diz o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Eu não coloquei aquele texto que fala do maravilhoso conselheiro, se referindo a Jesus Cristo, mas esse texto aí de João também se refere ao Espírito Santo como sendo também um maravilhoso conselheiro, nosso conselheiro. Um outro texto interessante dentro dessa questão do aconselhamento, que se encontra lá em Colossenses, passa para mim, em Colossenses 3,18, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria. Amanhã eu vou falar sobre discernimento e sabedoria no aconselhamento. Aconselhamento, amado, você pode salvar uma vida como você pode destruir uma vida. Por isso a dependência, você vai perceber que sempre quando a Bíblia fala de aconselhamento, o conceito de aconselhamento sempre está associado a sabedoria e discernimento. Porque você precisa de muito discernimento para aconselhar alguém. Cada um tem sua maneira de reagir, cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de perceber, cada um tem uma realidade. E tratar com pessoas a partir do aconselhamento é um desafio. A premissa do aconselhamento, eu gosto muito de começar, quando eu vou falar sobre aconselhamento, eu gosto muito de começar por uma premissa, que se encontra ali em 1 Coríntios, passa para mim, 1 Coríntios 6, 9, de 9 a 11. Para mim, passa para mim. Para mim, toda a proposta do aconselhamento tem como premissa esse texto aí de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Se você quiser abrir, detalhe, querido, eu pedi para passar essa lista aí, porque eu vou mandar essa apostila amanhã em PDF para vocês, tá? Se vocês conseguirem imprimir amanhã pela manhã, para quando for 3 horas, se vocês já terem isso aqui impresso, seria muito bom. E aí tudo que eu estou falando aqui está muito bem escrito, muito bem explicado, versículo por versículo, ponto por ponto. Você vai poder, inclusive, aplicar isso nos seus grupos de discipulado, de aconselhamento, na sua igreja. Olha só o que eu entendo como a premissa. Quando eu falo premissa, é no sentido de que o espírito do aconselhamento,
o princípio básico e fundamental, o coração correto a respeito do aconselhamento. Eu gosto muito de 1 Coríntios 6:9, que diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos e ativos. Eu queria dizer para você que essa linguagem aqui é NVI. E lá no original é exatamente assim que está: passivos e ativos. No texto original, você vai ouvir sobre esse conceito de passivos e ativos. Nem homossexuais, passivos ou ativos, nem lativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha a premissa do aconselhamento aí, amado. Olha a premissa de ajudar uma pessoa. Que aconselhamento, amado, nada mais, nada menos que ajudar alguém. Ajudar alguém. Quando você aconselha uma pessoa, é porque a pessoa não está sabendo lidar com a situação. O ano passado eu fui várias vezes aconselhado pelo pastor Júnior, pelo meu presbitério. Tem situações que você não está sabendo lidar. E às vezes, quando a gente fala de aconselhamento, não necessariamente é uma situação de queda, mas uma situação que você não está sabendo tomar uma decisão. E é interessante que quando a gente olha para o aconselhamento, principalmente na realidade de uma pessoa que está destruída, que está tomada de pecado, com um casamento destruído, seja qual situação for, olha só a palavra que é tratada logo após essa lista que Paulo trata de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Ele começa, quem está no topo da lista? Os imorais. Os imorais. A impressão que se dá é que tinha que começar assim logo pelos homossexuais, né? Os gays. Mas o topo da lista está falando de imoral. E no original aqui, sabe o que essa palavra imoral significa? Uma pessoa que coloca em duplo sentido qualquer situação. Traz uma perspectiva da impureza sexual, seja qualquer situação. Depois vai para o idólatra, depois fala do adúltero. E aí, é interessante, do lado do adúltero está quem? Tem adulto que fala assim: rapaz, eu vou falar uma coisa para você, esses gays têm que ir tudo para o inferno. Mas é interessante que lá no inferno, quem vai estar do lado do adúltero? O gay, né? Vai ser o inferno da vida dele, passar o inferno com gay. Os homossexuais, passivos e ativos, os ladrões, os mão de vaca, né? Os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, gente, os fofoqueiros vai também, gente, olha só. Misericórdia. Os trapaceiros, esses tais não herdarão o reino dos céus. Agora, olha a premissa do aconselhamento aí. O que está falando aí, querido? Assim? Eu não ouvi. O que o texto está falando? Assim foram. Então o Paulo estava ali pregando para a comunidade de Corinto, e o Paulo viu naquela comunidade idólatra, viu naquela comunidade adúltero, viu naquela comunidade homossexual, viu naquela comunidade ali em Corinto ladrões, avarentos, alcoólatras, parceiros, caluniadores. Ele falou assim: gente, vocês já foram assim. Então significa, amado, que tudo que a gente vive nos dias de hoje, o Paulo já vivia lá na época. E o Paulo sabia que tinha gente na congregação dele que já foi tudo aquilo. Então, a partir de hoje, a gente precisa desistir da ideia de que não existe ex aquilo, não existe ex gay. O cara, quando é gay a vida toda. O caboclo, quando é adúltero, acabou, meu irmão. Misericórdia, não tem jeito mais para ele. Quando o caboclo rouba, qual que é o grito de hoje? Como é que é? Bandido bom é bandido morto. O Paulo falou que não, bandido bom é bandido convertido, porque aqui fala de ladrões.
Então, qual que é a premissa do aconselhamento? A premissa do aconselhamento, amado, é a gente acreditar sempre, 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 que qualquer pessoa que faz parte da lista de 1 Coríntios 6,9 pode ser alcançado pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus. E pode existir transformação na vida de qualquer pessoa. E o aconselhamento é uma das ferramentas que Deus usa para ajudar as pessoas no processo de santificação na vida delas. Se a gente for perguntar assim, então o que seria aconselhamento? Aconselhamento é uma das ferramentas que a igreja, que o corpo de Cristo usa no processo de santificação na vida das pessoas. Então vamos fazer uma definição, passa para mim. Vamos fazer uma definição aí do que seria então aconselhamento. Passa. Primeiro conceito que eu apresentei aí, que aconselhamento cristão, aí eu quero falar de aconselhamento cristão, é uma relação na qual uma pessoa procura ajudar uma outra a compreender e resolver problemas aos quais ela precisa enfrentar. A proposta do aconselhamento é ajudar uma pessoa a enfrentar, buscar a resolução de uma situação que ela não está conseguindo resolver. Um outro conceito interessante de aconselhamento, passa para mim, que aconselhamento cristão são encontros pré-estabelecidos. Por que eu fiz questão de colocar encontros pré-estabelecidos? Porque quando eu estudei esse conceito, essa palavra pré-estabelecido ela não existia. Mas eu pensei comigo, gente, eu preciso colocar essa palavra pré-estabelecida. Por quê? Porque aconselhamento cristão, ou qualquer tipo de aconselhamento, né, são encontros pré-estabelecidos com o propósito de levar a pessoa a conhecer quem ela realmente é em Deus e o que ela tinha, e o que Deus tinha em mente quando a criou, ou até mesmo resolver situações de conflitos. Por que encontros pré-estabelecidos? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Aconselhamento não é um processo longo, aconselhamento é algo rápido. O conceito de aconselhamento são encontros curtos que você tem com uma pessoa, numa programação que você já estabelece. Olha, nós vamos ter 4 encontros. Você sabia que no aconselhamento, quando você está aconselhando uma pessoa, até a postura que você tem de estabelecer o limite no tempo e na quantidade de dias, de encontros que você vai ter com a pessoa, já leva a pessoa a perceber a necessidade que ela precisa de mudança. Não pode existir no aconselhamento, o maior veneno do aconselhamento é codependência. É o aconselhado ficar dependendo, usando o conselheiro como muleta na vida dele. A gente poderia até, eu vou explicar para vocês, aplicar essa proposta de mais tempo com a pessoa ali no aconselhamento como discipulado. Discipulado já é um tempo mais longo. Se bem que, na minha opinião, aí eu faço questão, eu entendo, querido, que nós pregadores, aquilo quem ensina a palavra, precisa ter uma humildade que Paulo teve. Assim. O Paulo, eu acho interessante que o Paulo fala assim, digo eu. O que o Paulo fala? Digo eu, não o Senhor. Amado, isso é uma humildade assim, que eu particularmente acho que falta nas nossas vidas, sabe? Assim, o Paulo ele tem a capacidade de falar assim, tem coisa que é eu que estou falando, não é Deus. O Paulo sabia colocar nos textos que ele estava escrevendo, quando era a opinião dele. Então, muitas vezes isso muitas vezes eu vou usar, eu sempre uso essa questão de deixar claro que aquilo que eu estou falando, em alguns momentos, é o que eu penso. E que eu posso estar errado. Né? Já na palavra de Deus, quando você está apresentando princípios da palavra, você não tem que ter nenhuma dificuldade de falar, não, é isso que a Bíblia diz. Esta é a postura que a palavra diz. Muitas vezes você precisa falar, olha, é o que eu penso assim. Talvez a minha leitura esteja mal interpretada.
Mas quando a gente fala de aconselhamento, olha só essa outra explicação sobre aconselhamento. Essa explicação aqui é do nosso querido irmão Marco de Souza Borges, vulgo Cote. Passa para mim. Cote fala o seguinte: aconselhamento é a conexão entre conselheiro e aconselhado e a cruz de Cristo, para que juntos descubram o conselho de Deus para aquele momento. Olha só que interessante, o aconselhamento é a conexão entre o conselheiro, o aconselhado e a cruz. Para que juntos. Por que eu acho interessante essa palavra junto? Porque no grego, a palavra aconselhamento também pode ser traduzida como juntos. Para você que não entende muito bem essa questão do grego, seria como nós no português usássemos a palavra paciente. O que significa a palavra paciente? O que é um paciente? Uma pessoa que está sendo tratada por outro. O que é uma pessoa paciente? Uma pessoa calma. Então você percebe que uma palavra tem outro sentido. Existem algumas palavras no grego que ela tem uma explicação literal daquilo que ela significa, mas ela também pode ser interpretada como uma outra palavra. E uma das interpretações de aconselhamento é planejar juntos. Planejar juntos. Queridos, a partir do momento em que você decide para não é mais aconselhamento. Se tem uma coisa com aconselhamento, de decidir pela pessoa. Esse talvez seja o maior inimigo de nós conselheiros, tomar decisões pelas pessoas. Não há, isso na verdade seria o erro inadmissível no aconselhamento. É você decidir pela pessoa. Eu citei aqui o Cote, e assim, uma coisa que chega a irritar quando você começa a viver muito tempo com o pastor Cote, é que se tem uma coisa que o Cote é impecável, é ele decidir pelas pessoas. Ele não decide nada por você. Às vezes você chega ali desesperadamente querendo ouvir dele algo que você tem que fazer, uma postura que você tem que tomar, ele não faz isso. E isso talvez seja o grande valor na vida de um conselheiro. Ele não decidir pela pessoa, a pessoa tem que conseguir decidir. Por isso que talvez aí seja o conceito de planejar junto. A gente chegar junto numa situação e você deixar a pessoa agora diante dessa bifurcação. E aí, qual decisão você vai tomar? Qual decisão você vai tomar? Passa para mim. Aconselhamento é a capacidade de orientar e acreditar na possibilidade de mudança, crescimento, desenvolvimento e maturidade do aconselhado. Aconselhamento é a capacidade de orientar e acreditar sempre na possibilidade da mudança, né? Eu achei um texto, quando eu estava planejando esse material já é um material que eu já tinha ministrado um tempo atrás, mas tem algumas coisas que eu comecei a descobrir que foi assim, maravilhoso. E uma dessas coisas que eu descobri foi esse texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Passa para mim. Olha a riqueza desse texto aí, de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamos vocês, irmãos, que exortem os rebeldes, confortem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Você percebe aí que, depois eu vou mostrar a respeito dessa palavra exortação, que ela é traduzida mesmo como sendo aconselhamento, que quando Paulo vai falar a respeito de como nós devemos cuidar das pessoas, orientar as pessoas, você percebe que ele faz diferenciação de cada caso. Por isso que aconselhamento demanda sabedoria e discernimento. Porque muitas vezes a gente está querendo confortar quem tem que ser, e muitas vezes a gente está querendo exortar quem tem que ser, seja com o rebelde, seja com o desanimado, seja com o fraco,
Vocês precisam entender que no aconselhamento vai demandar o quê? Muita paciência. Eu aconselhei um rapaz uma vez que ele se masturbava 40 vezes por dia. O pênis dele já era cheio de feridas, muita ferida. E ele era assim compulsivo, numa forma terrível, terrível. Ele não conseguia assim, às vezes, situações assim dele estar assim em estabelecimento comercial, às vezes ele estava, sabe, na igreja, ele não conseguia, ele se masturbava. E é interessante que quando ele ficava 2 dias sem masturbar, e ele chegava para mim e falava assim, olha, eu estou 2 dias sem masturbar. E aí ele caía depois de 2 dias. Eu, na verdade, naquele momento, eu tinha mais celebrar que exortar. Porque para quem cai todo dia, ficar 2 dias sem cair era o quê? Já uma vitória. E a partir do momento que eu comecei, foi isso que Deus começou a me ensinar, que eu tinha que começar a celebrar momentos que ele estava vivendo de 3, 4 dias sem poder se masturbar. Esse discernimento precisa ser muito forte no aconselhamento das nossas vidas. Sabe por quê, amado? Porque outro inimigo que a gente passa muito no aconselhamento é a gente ter fórmulas já pré-estabelecidas para cada pessoa. Não, a gente trata a pessoa que age assim, dessa forma, é desse jeito que tem que tratar, todo mundo tem que ser tratado assim. E aí a gente vê o caos que as pessoas acabam tendo que enfrentar por não ter uma pessoa que tenha discernimento para saber lidar com cada situação, né? Uma definição que a gente poderia assim, apresentar, biblicamente falando, eu acho interessante que todas as vezes quando a gente vai apresentar algo, a gente precisa achar um respaldo bíblico para aquilo que a gente está falando. E eu queria apresentar para os irmãos aqui uma definição bíblica da palavra aconselhamento, né? A palavra aconselhamento, ela tem origem em 2 palavras no grego. Quando a gente olha para a palavra aconselhamento, você vai encontrar 2 definições, que é paráclitos e nouteses. Paráclitos e nouteses. Então, todas as vezes quando você vê, quando os escritores, principalmente o Paulo e o Pedro, falava a respeito de aconselhamento, ele usava essa palavra paráclitos e nouteses de acordo com a situação que ele ia apresentar. Mas é interessante que paráclitos traz a ideia de consolar, animar, encorajar, confortar, trazer esperança de que a mudança é possível. Então, quando Paulo ia usar o conceito de aconselhar alguém, e ele queria que a ideia do aconselhamento fosse ajudar uma pessoa, consolar uma pessoa, animar uma pessoa, encorajar uma pessoa, a palavra que o Paulo usava era paráclitos. Então, em outras palavras, ele falou assim, olha, eu gostaria que você aconselhasse a irmã fulana. Se o Timóteo lesse a palavra paráclitos, ele sabia que o Paulo estava dizendo para o Timóteo consolar fulana, animar a pessoa, confortar a pessoa, trazer esperança. Já a palavra nouteses traz o conceito já de exortação, repreensão, admoestação, repreender. Essa palavra, ela indica, o conceito fundamental dessa palavra indica um obstáculo, algo que precisa ser removido dali. Enquanto o paráclitos tem uma noção de se colocar do lado da pessoa e apoiar a pessoa, o noutese já tem um conceito de tirar uma coisa na vida da pessoa que está impedindo que ela consiga caminhar. E é interessante quando você lê esse texto aí de Hebreus 3:13. Olha só o que o texto de Hebreus 3:13 diz. Pelo contrário, encorajem-se, paráclitos, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que ninguém de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado.
Em outras palavras, era como se o Paulo falasse assim: olha, pelo contrário, aconselhem uns aos outros a serem frutíferos, a vencer cada desafio na vida. Aqui a ideia é de encorajamento. Já em Tito 2, passa para mim, já em Tito 2, 14 e 15 diz: é isso que você deve fazer, ensinar, exortar, noutese, repreender com toda a autoridade, e ninguém vai te desprezar. Já aqui o Paulo está falando para o Timóteo, para o Tito, exortar. Ele estava em Creta, né? Paulo deixou Tito em Creta. E aqui ele pede para o Tito exortar a igreja dele, repreender a igreja dele, e com toda a autoridade, que ninguém despreze. No original ele fala assim, que ele, é como se Paulo falasse assim: espero que ninguém dê problema com a sua exortação, Timóteo, ou Tito. E já tem um outro texto que Paulo usa as duas palavras, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: por isso, exortem, nouteses, e edifiquem-se, paráclitos, uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por que eu estou falando isso? No aconselhamento, amado, você vai ter que ter discernimento, que muitas vezes você consola, e você vai ter que ter discernimento, que muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Exortar a pessoa. Exortar a pessoa. Às vezes é consolar a pessoa. Às vezes, a gente escuta isso muito, né? Eu costumo falar que crente não sabe lidar com morte. E já não é fácil lidar com a morte, né? Tanto é que é o último inimigo a ser vencido. Mas, geralmente, a gente comete muitos erros, principalmente quando a gente está vendo uma pessoa perder alguém, né? Então, ali a gente quer trazer uma revelação, um discernimento, né? Uma exortação para a pessoa perde o filho, você vem falar para ela: não, olha, deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem um propósito com isso. Pelo amor de Deus, vai ter na sua, na minha eu não queria esse propósito, não. A Bíblia fala, quando alguém está chorando, o que a gente tem que fazer? Chorar. Chorar, não é trazer palavra de revelação, olha, você está passando por isso, porque Deus vai fazer isso. Não, é chorar. E eu queria apresentar um último texto aí de 2 Timóteo, passa para mim, por favor, que está em 2 Timóteo 2. Isso aqui são bases bíblicas, para te mostrar que todas as vezes que Paulo fala sobre edificar, encorajar, ensinar, exortar, repreender, consolar, ele faz uso da palavra aconselhamento dentro de uma perspectiva de consolação ou exortação. 2 Timóteo 2, 24, Paulo fala: ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, aptos para ensinar, paráclitos, paciente, deve corrigir, nouteses, com mansidão, os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo. Está aqui interessante, né? O Paulo fala que tem muita gente que, diante de uma condição de mentira, acaba sendo laço para o próprio diabo, né? Escapem das armadilhas do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Interessante esse texto. Esse texto é riquíssimo, amado. Esse texto aqui é riquíssimo para a gente pensar. A gente pensa aqui em aconselhamento, a gente pensa aqui em discipulado, e a gente pensa aqui também em libertação. Porque você percebe que no final essa pessoa que está sendo aconselhada, o conselheiro está livrando essa pessoa de se tornar escrava de quem? Do próprio diabo. E aí a gente pergunta, né, o que não é aconselhamento? O que não é aconselhamento? Passa para mim. Aconselhamento não é um processo processo longo, eu errei nessa palavra, né? Essa palavra de não tem. Um processo longo de discipulado, nem mesmo uma abordagem onde o conselheiro diz à pessoa o que ela precisa fazer, nem mesmo decidir pela pessoa.
Aconselhamento não é um processo longo. Não é. Aconselhamento são encontros programados, onde você pode aí marcar aí 5 a 10 encontros com a pessoa, que já é um grande, né? Já é muito tempo, 10 encontros, onde você vai ter objetivos específicos, sabe? O aconselhamento, você senta com a pessoa, você escuta a pessoa, depois você escuta a outra pessoa, se tem outra pessoa envolvida, principalmente no que diz respeito a casais. Aí você vai buscar muito discernimento de Deus em oração, e você vai orientar a pessoa naquilo que ela precisa tomar uma decisão. Tem uma frase que eu uso muito no aconselhamento, e aí é lá no 3º encontro, tá? Às vezes até no 4º encontro, que é a seguinte frase: o que você está disposto para mudar essa situação? Tudo que você precisa fazer no aconselhamento é arrancar da pessoa a resposta, e não em você. É tirar da pessoa a resposta. É ela que vai dizer se ela quer mudança, é ela que vai falar o que ela percebeu diante daquilo, dos encontros que você tem tido com ela no aconselhamento, e fazer essa pergunta: o que você está disposto a fazer para mudar essa situação na sua vida? Você está disposto até a mudar de cidade? Você está disposto até a parar de ir em tal lugar? Você está disposto a cortar todos os seus gastos? Não, olha, eu não estou... Porque é o seguinte, querido, aquilo que a pessoa tem disposição para fazer vai falar do quanto ela está desejando ser transformada na sua realidade. Vocês podem levantar a mão, viu, gente, para não ficar só esse monólogo aqui, tá? Pode levantar a mão, não entendi o que você disse, queria falar tal coisa. Está claro até agora, gente? Está claro até agora? É o que eu falei, eu estou lançando só o conceito de aconselhamento. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a Osara perguntou: se eu estou num aconselhamento, e aí eu chego para a pessoa e pergunto até onde ela está disposta a mudar, é importante que quando a gente faz essa pergunta, é porque todos os pontos já estão claros. Entende? Não, Jesus faz isso. Vai lá, pega a tua cama, entendeu? Vende tudo que você tem, vai lá e faz aquilo outro. Porque a atitude da pessoa vai dizer se ela realmente está disposta a mudar, a ser transformada. Agora, quando a gente chega a fazer essa pergunta, Osália, é porque os encontros já foram muito bem estabelecidos o que a pessoa precisa fazer. Então, se a pessoa está passando um problema sério financeiramente falando, ela está ali diante de um abismo que ela abriu de mentiras na vida, a esposa, a família, o marido, não é só homem, tá? A mulher também. Uma vez eu fui aconselhar uma mulher, ela já estava assim com mais de 30 empréstimos, amado. E um ocultismo, a gente usa muito essa expressão ocultismo, né? É tudo oculto na vida dela, ninguém sabia, o marido não sabia. A pessoa está disposta a abrir a sua vida, a colocar diante do seu esposo, diante da sua família, a necessidade que ela tem, a importância que ela tem de buscar ajuda. Aquilo que a gente fala, quais são os 4 principais pontos de uma pessoa que está buscando ajuda? Primeiro, reconhecer. Reconhecer que está errado. Reconhecer que tem comportamento vicioso, reconhecer que o casamento está destruído, reconhecer que a vida está um caos, reconhecer que não sabe administrar a própria vida, o próprio casamento, as finanças. Primeira coisa, reconhecer. Segundo, buscar ajuda. Buscar ajuda. E buscar a ajuda correta, mano. Gente,
Você conhece pessoas assim que entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, essa pessoa está a mesma pessoa de 10 anos atrás, escrava de pecado, vivendo processo de imoralidade, uma pessoa com a vida completamente destruída. Quem conhece gente assim? Eu conheço um monte. Você já reparou que essas pessoas têm uma característica? Ela anda com a mesma pessoa há 10 anos atrás. Que ela sabe que aquela pessoa que ela é grudada é justamente a pessoa que nunca confronta ela e que lambe as feridas dela e está alimentando a doença dela. Amado, tem pessoas na minha vida que eu demorei, foi 10 anos para reencontrar. Porque eu não tinha condição, aquela pessoa não fazia bem para mim. Aquela pessoa não me ajudava em nada. E depois de muito tempo que eu tive que encontrar essa pessoa, porque agora eu estava pronto e eu tinha condições para lidar com esse relacionamento, porque agora eu tinha força espiritual, moral, força de caráter para lidar com aquela situação. E às vezes você também nem vai ter. Às vezes você precisa entender que tem situações na sua vida que não compensa mais se relacionar. Mas assim, quando a gente chega a falar para uma pessoa se ela está disposta, entende? Se ela está disposta a tomar posturas na vida de mudança, de renúncia, isso vai falar até onde ela quer realmente ser transformada. Né? Perdão. Primeiro reconhecer, buscar. Terceiro, fugir da aparência do mal. É aí que o povo erra. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. É aí que a maioria das pessoas se arrebentam no processo de restauração. Muitas vezes a pessoa reconhece, muitas vezes a pessoa busca ajuda, mas ela não está disposta a fugir da aparência do mal. Não é do mal, é da aparência do mal. Não é do mal. Tem coisa que não é errado, não tem maldade. Não tem maldade você sentar com essa pessoa 3 horas da tarde no centro de Goiânia para conversar com ela, porque afinal de contas ela é sua ex-namorada, mas assim é uma mulher de Deus, sabe? Ela é crente hoje, mas vai que vocês encontrarem no centro e aí você vai agora tomar um cafezinho da tarde com essa pessoa. Talvez isso não é errado. Mas isso é a aparência do mal. Sim ou não? É a aparência do mal. Às vezes você está passando por uma situação, você tinha um certo vício, você tinha relacionamentos tóxicos, adoecidos, e muitas vezes você cai. Eu conheci um cara, eu discipulei um cara durante 4 anos, ele caía quando ele estava bem. Todas as quedas dele é quando ele estava bem, porque ele gostava de se testar. Um dia chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho que parar com essa mania. Toda vez que eu estou bem, eu vou lá para o centro de Curitiba para mim andar nos lugares onde eu caía, só para ver se eu estou forte mesmo. Meu irmão, o princípio de ser forte é ser o quê? Fraco. Fala, Deus, eu não consigo, é a tua graça que me sustenta. E muitas vezes você ter essa postura de reconhecer que tem coisas que não é mal, mas você foge da aparência do mal. O princípio que aí entra o discipulador, não tanto o conselheiro, tá? Eu acho que aí mais é um discipulado. Pode ser um conselheiro? Pode. Porque, amado, o aconselhamento, ele é encontros rápidos e programados, como eu já disse. Eu acho que o grande problema é quando a gente toma do aconselhamento como sendo uma proposta de discipulado, que é o que eu vejo hoje. O meu conceito, é isso que eu ia falar, teve uma hora que eu falei que é a minha opinião, né? A minha opinião a respeito do discipulado nas igrejas hoje, para mim, está completamente equivocado. Porque as pessoas transformou o aconselhamento em discipulado. E o aconselhamento, quando ele vai para o campo do discipulado, ele vira codependência. Porque o discipulado não é isso que a gente faz. Biblicamente falando, discipulado não é isso que a gente faz nas igrejas. Não é, nunca foi, nunca. É aconselhamento. E como as pessoas colocam aconselhamento, isso é minha opinião, posso estar errado.
como as pessoas colocam o discipulado dentro de uma dinâmica como as pessoas colocam o aconselhamento dentro de uma dinâmica de discipulado, a gente começa a ver essa codependência, essas deformidades. Porque o aconselhamento ele é mais assim, ele é mais cirúrgico. Percebe? O aconselhamento ele é mais cirúrgico, ele é mais cura, ele é mais restauração, ele é mais cura emocional. O discipulado não, o discipulado é maturidade na palavra. É preparar a pessoa para a grande comissão. É preparar a igreja para o cumprimento da obra missionária. Isso é discipulado. Ensinar aquilo que Cristo nos ensinou, que é pregar o Evangelho. Já o aconselhamento são situações mais específicas na vida da pessoa. O problema é que a pessoa transforma o aconselhamento num longo discipulado, né? Uma vez uma pessoa chegou e falou assim: ô pastor, muito bom, Deus me usa assim muito no discipulado, eu discipulo uma pessoa já tem 15 anos. Eu falei: meu Deus do céu, rapaz. Como é que um ser humano discipula uma pessoa 15 anos na vida dela, gente? Isso já vira controle. Eu gosto de uma coisa que a Joyce Meyer fala. A Joyce Meyer fala: olha, se você discipular uma pessoa 5 anos e ela não mudar, eu aconselho você indicar essa pessoa para outra pessoa, porque ela conhece os seus argumentos, ela conhece o que você pensa, ela sabe do que você diz. Se ela não mudou até hoje, é porque ela já está te resistindo. É igual um médico, né? O médico está ali tratando a pessoa, ministrando cura na pessoa. Ele não consegue chegar a uma cura, o que ele faz? Ele encaminha ele para outra pessoa, para outro médico. Vamos então diferenciar essa questão do discipulado, passa para mim. Vamos diferenciar essa questão então do discipulado. O irmão ali é rápido, rapaz, antes de eu pensar ele já coloca, obrigado. Vamos falar um pouco aí sobre discipulado, aconselhamento e libertação, né? A quarta, obrigado, obrigado. A quarta é prestação de contas. Prestação de contas. Buscar reconhecer, buscar ajuda, fugir da aparência do mal e prestação de conta. Isso. Uhum. E resistir no mal. É verdade. Não, eu falo uma coisa, pastor Júnior. O grande problema das pessoas que caem é nesse terceiro ponto. Fugir da aparência do mal. Porque quem não for da aparência do mal nunca consegue prestar conta. A vida dele é uma mentira, meu. Quem não for da aparência do mal, amado, até hoje. Que a gente não pode falar porque está gravando, né? Por isso que eu falo, quando a gente está falando, é uma coisa, né? Quando está gravando, a gente pode, não está gravando, a gente consegue ser mais íntimo, né? Mais aberto. A prestação de conta é o discipulado. Mas essa pessoa aqui, entenda, essa pessoa aqui é pessoa que está vivendo o processo de restauração. Processo de restauração. Isso aqui é quem está vivendo o processo de restauração. Isso aqui não é crente maduro, cristão que já conseguiu entender sua vocação, sabe quem ele é em Deus. Isso aqui é quem está vivendo ainda processo de restauração. É o viciado, é o cara que está em problema com homossexualidade, é a menina que tem problema com lesbianismo, é a pessoa que está tendo problema com mentiras, com desordens financeiras. Isso aqui é quem está buscando ajuda em alguma área. Detalhe, aconselhamento, amado, ele contempla áreas específicas na vida da pessoa. Às vezes quem aqui? Eu não sou, amado, assim, eu sou uma pessoa que tem na minha vida que eu já venci, que eu era completamente escravo. E com cuidado para que também não caia. Eu estou em pé nessa área, mas eu tenho que tomar cuidado que pela graça de Deus eu permaneça em pé.
Mas tem outras áreas da minha vida que eu ainda estou em processo de restauração. E tem situações na minha vida que não tem a ver com restauração, não tem a ver com cura, tem a ver com um conselho que você precisa pedir para a pessoa. Isso que eu falei para vocês aqui é uma situação de buscar, de reconhecer, de buscar ajuda, de fugir da aparência do mal e viver com prestação de conta, já é uma pessoa que está em processo de restauração na vida dela. É uma pessoa que perdeu o casamento, é uma pessoa que está conquistando a esposa, conquistando o marido, né? Oi. E a questão da prestação de conta é tão forte, porque quando a gente fala de prestação de conta, a gente entende que o solo da prestação de conta é transparência e verdade. Não tem como você, amado, vou falar uma coisa para você. As pessoas precisam ouvir isso de nós conselheiros. Entende? Precisa ouvir isso de nós conselheiros. Você quando está acompanhando uma pessoa, a pessoa buscou ajuda, a pessoa reconheceu, a pessoa buscou ajuda, a pessoa está fugindo da aparência do mal, e você começa a ver uma sequência de mentiras e dissimulações, você tem que ser real com a pessoa. Falar, olha, se for para caminhar desse jeito, eu não vou mais caminhar com você. Não dá. Mas você não está fazendo isso porque você desiste da pessoa. Você está fazendo isso para confrontar a pessoa, para ela começar a ter consciência. Uma vez eu fui conversar com um pastor que queria fazer parte do nosso ministério, e ele já estava ali muitos anos, casa de recuperação, um pastor. E nesse tempo ele passou por uma casa de recuperação, amado, assim, que foi transformado. Ele passou por um processo assim maravilhoso. Eu perguntei para ele, mano, o que aconteceu que agora deu certo? Ele falou, por um motivo. Pela primeira vez, eu fui para uma casa de recuperação, onde as pessoas me trataram como dependente químico mesmo, e não como pastor. Porque era o seguinte, ele chegava na casa de recuperação, em um mês ele já ia ser o pregador da casa. Em um mês ele já estava lá assim, cuidando de gente. E aquilo já colocava ele numa condição de não reconhecer do prejuízo que ele estava tendo, que ele estava causando na própria vida e na vida das pessoas. Amado, muitas vezes a transformação na vida de alguém é você mostrar para ela o prejuízo que aquela postura está fazendo na vida dela e na vida das pessoas. Aí ele falou, Eurípides, eu fiquei 9 meses sem orar nem por ninguém. Essa casa de recuperação eu fiquei, foi 4 meses sem ouvir a voz da minha esposa. Eles não deixam a gente ouvir. Aí eu comecei a ver o prejuízo que eu estava causando na minha vida aos 55 anos de idade. Um grande desafio que a gente enfrenta no aconselhamento, eu passei por isso um tempo atrás, quando eu trabalhava dentro de uma dinâmica de muitas pessoas eu acompanhando, é que a pior coisa que a gente faz na vida é trabalhar com motivação. Você quer se arrebentar como conselheiro? Trabalha com motivação. A gente não trabalha com motivação, a gente precisa trabalhar com fato. A pior coisa que você faz é quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu queria conversar com você porque eu estou sentindo que você não gosta de mim. Eu sinto que você me resiste. Isso é fato ou motivação? O que a pessoa pode falar para você? Não, eu não sinto isso não. Você tem que trabalhar com fato. Você fez isso. Você fez isso. Só que isso aqui que você está falando é libertação. E dentro da libertação, a base da libertação é o confronto. Já no aconselhamento, o confronto é um princípio e não a base. Na libertação, o confronto e a exposição é uma ferramenta. O pedreiro, qual é a principal ferramenta do pedreiro? A colher. A colher. O eletricista vai ter essa ferramenta? Não vai ter. Qual que é a principal ferramenta do eletricista? O alicate. Então, no discipulado, na libertação e no aconselhamento, as ferramentas elas são específicas.
Na libertação, a principal ferramenta se chama confronto e exposição. No aconselhamento, não é confronto e exposição. É ajuda e apoio. Eu estou aqui para te ouvir naquilo que você quer conversar, naquilo que você quer se abrir. Você não tem que pressionar a pessoa a confessar pecado. Você não pressiona. Olha, que eu vou falar uma coisa para você. Quando eu falei de transparência, eu estou querendo aconselhamento, vai olhar para a pessoa e vai perceber que ela está sendo dissimulada. Quem vai mal nessa história? A pessoa, você não vai. Eu lembro que eu fui trabalhar com um casal, eu e Osana, a gente trabalhava com esse casal. Eu ouvi todos os pecados dele. Ele teve um caso até com a cunhada. Ele tinha um adultério, ele tinha mais de 20 adultérios na vida dele. E um dos adultérios era com a própria cunhada. Ela já não tinha relação sexual com ele há 2 anos. Um casamento destruído. E aí, eu sentava com ele, falava assim, aí, só que isso é processo de aconselhamento. Na libertação não é assim. Na libertação você fala o seguinte: a gente só vai continuar com você nessa libertação se você fazer o quê? Se você se expor. No aconselhamento não é assim não. No aconselhamento você vai no tempo da pessoa. Então, como era aconselhamento, eu sentava com ele e falei: olha, a gente vai ter um encontro com a sua esposa, eu tenho orado para que Deus te dê forças para você contar os seus adultérios. Discipulamos eles durante 5 meses. Ele não contou adultério. E eu não fiz nada, eu não pude fazer nada. Porque eu não estava no campo da libertação. No campo da libertação, vamos marcar esse próximo encontro se você confessar para sua mulher. No processo de aconselhamento, amado, a dinâmica da exortação existe. A dinâmica do apoio, da exortação, existe. Mas é importante você entender que você vai esperar mais da pessoa a resposta do que você decidir pela pessoa. Por isso que eu falo que aconselhamento não é fácil. Porque o aconselhamento está muito no campo do pastoreio. Vou falar uma coisa para você, gente. Eu conheço pastores que perderam a sua igreja. Perderam. Recentemente, eu conversei com uma pessoa que o pastor perdeu toda a igreja dele, porque na cabeça dele, todo o pecado da igreja tinha que ser colocado à frente da congregação, exposto. Porque ele ouviu que só há libertação quando há exposição. Sendo que o papel do pastor é um papel muito mais de conselheiro do que propriamente de um libertador. Ele pode usar a ferramenta da libertação, eu vou explicar, diferenciar pontualmente cada princípio, mas isso que você falou aí agora, eu trataria isso mais no campo da libertação. Entendeu? Eu trataria mais no campo da libertação. Eurípides, o que você acha que eu gosto mais? Aconselhamento ou libertação? Libertação. Eu gosto mais da coisa resolvida na hora, confrontada na hora, exposta na hora, chorada na hora, arrependida na hora e vamos tomar uma postura na vida. Eu não tenho muita paciência com aconselhamento, não. Fala. Alguém levantou a mão aí? Fala. Exatamente. O aconselhamento ele é uma ferramenta na libertação e uma ferramenta no discipulado. O problema é quando a gente mistura as coisas. Não. Eu particularmente a Osana tem uma pegada mais de aconselhamento. Então tem coisas que eu olho assim, eu percebo que essa pessoa precisa de mais encontros, precisa de mais ali, algum momento ali, percebe? Então vamos dar uma diferenciada aí sobre discipulado, aconselhamento e libertação. Não está na projeção? Volta para mim, por favor. Não está na projeção, mas você vai achar isso na apostila quando eu mandar para você em PDF, né? Deixa eu ajudar uma coisa interessante aqui para você. Qual que é o tripé do discipulado? Alguém levantou a mão antes? Você levantou, Ana Paula? Olha só.
Lembra quando eu falei para vocês que, na minha opinião, a gente acaba atrapalhando muitas vezes o discipulado assim, na igreja? Por que o discipulado que a gente tem hoje na igreja não envia as pessoas para as nações? Porque a gente trabalhou e trabalha com discipulado, trabalhou muito. Quais são as bases do discipulado? Consolidar, discipular, consolidar e enviar. Por que não envio? Porque nós não estamos discipulando, nós estamos só aconselhando. Nós não estamos discipulando, gente. Não há dependência no discipulado. A essência do discipulado é a emancipação. E quando você orbita um relacionamento de uma pessoa em volta das feridas, das mazelas, das feridas, das mazelas, das feridas, e você só fica orbitando em volta daquilo, você não envia ninguém. Por que o discipulado no Brasil, o movimento discipulado, não contemplou o envio de missionário? Amado, eu vou provar para vocês aqui, está gravado, e um dia, se alguém ler isso, ouvir isso, vai há de concordar comigo. Aí, essa igreja aqui fez parte da formação, da implantação de jovens com a missão aqui há quantos anos, Juninho? Não, mais quase 20 anos, 20 anos. 15 anos tem não. João Pedro tem Jocum é antes de João Pedro. Isso. 18 anos. E quando a Jocum em Goiânia foi implantada, teve os erros, claro que teve uns erros lá de administração, mas houve todo um planejamento de comprar aquela propriedade. E várias igrejas de Goiânia, acho que até a nossa, envolveu naquele compra daquela base. Só que teve um evento que aconteceu em Goiânia que, assim, travou a base da Jocum. Quem sabe qual foi o evento? O movimento celular. Porque quando a base levantou o desafio de começar a pagar a base, a igreja evangélica de Goiânia esqueceu missões. Eu ouvi isso recentemente de um cara, falou assim, olha, o processo missionário em Goiânia travou. Por quê? Porque a dinâmica está certa, o discipulado, a forma de ganhar, de consolidar está certa. Não é dinâmica, né? Seria dinâmica, mas a essência do discipulado está errado. Quando eu pego uma igreja e eu trato a igreja na perspectiva de ficar resolvendo problema de namoro, problema de relacionamento, problema de namoro, problema no casamento, problema lá, porque discipulado na maioria esmagadora da igreja é ficar resolvendo a vida pessoal das pessoas. Quando eu trato isso como discipulado, ninguém vai para missões. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ou é loucubração minha? Mas quando eu trato o discipulado na essência do que é, o que é o discipulado? O discipulado é obediência à palavra, o amor a Deus e discipular as nações. Obediência à palavra, ensinar as pessoas a conhecer Bíblia. Ensinar as pessoas a amarem a Deus, a terem temor do Senhor, a amarem a Deus, a conhecer o caráter de Deus e discipular as nações, entender o propósito, que é discipular um bairro, que é discipular uma cidade, que é enviar para as nações. O problema é que a gente pega o discipulado e fica ali orbitando nas doenças, nas mazelas, nas crises relacionais, na menina que tem que saber com quem vai namorar, no rapaz que vai saber com quem que ele tem que obedecer os pais deles. Posso estar errado. Então, discipulado, quando eu falo de discipulado, eu entendo que é a parte essencial da missão da igreja. Jesus formou discípulos e nos deu todas as ordens de como formar discípulos pelo mundo, segundo Mateus 28, 19. Discipular é caminhar junto com a pessoa num processo de maturidade para que ela possa gerar outros discípulos a amarem a palavra, amarem o Senhor Jesus e cumprir a grande comissão. Já o aconselhamento são encontros, como eu já disse, pré-estabelecidos, na qual a pessoa procura ajudar a outra a enfrentar e compreender uma determinada situação,
uma área da vida específica. Não pode existir no processo de aconselhamento uma condição, como é que é a palavra? De dependência. Não pode existir. Você tem que simplesmente entender aquela área da vida da pessoa, estabelecer um tempo onde você vai acompanhar e ver o resultado que aquilo vai produzir. E não chamar isso de discipulado. Discipulado é outra coisa. Discipulado é crescer na palavra, amadurecer na palavra. Fala, querido. Estou falando Brasil, não sei lá. Então, quando ela chegou aqui no Brasil, eles não formavam, dizia assim, missionário. Não. Formava. Para cá não houve missionário. Não. A obra missionária degringolou depois dos movimentos discipulados no Brasil. Não houve mais crescimento na obra missionária no Brasil depois dos movimentos discipulados começou aqui. Por quê? O movimento discipulado começou aqui, transformou em codependência. Gente que precisa ouvir do discipulador qual é a cor da camisa que ele vai usar naquele dia. Com quem que ele vai casar. Como é que é a vida sexual dele com a esposa. Isso é aconselhamento, isso não é discipulado. Quando eu estou vivendo uma crise na minha vida sexual, eu vou me aconselhar com o pastor Júnior. Mas eu não tenho que ficar ali agora, me encontrando todos os dias com o pastor Júnior para falar da minha vida sexual. Isso gera dependência. A dependência, a codependência, nós temos interdependência. Isso é bíblico, interdependência. Todos nós precisamos uns dos outros. Mas eu não tenho que precisar de você para tomar decisões na vida, para saber com quem que eu tenho que casar, para saber qual que é a minha profissão. Eu não posso fazer isso. Isso não tem fundamento bíblico. Eu não preciso de pessoas para tomar decisões na minha vida. O verdadeiro líder não é aquela pessoa que contabiliza quantas pessoas ele acompanha, mas quantas pessoas ele emancipou. O veneno do discipulado no Brasil foi a não emancipação. Percebe? Eu viajo por esse Brasil aí, gente, eu vou falar uma coisa para você. É complicado algumas coisas que eu vejo. Uns cavalão de 50 anos de idade, chamando o rapaz de 30 anos de pai. Pai. Então, eu estava no aeroporto, aí o rapaz foi me pegar, meu pai. Eu falei, seu pai é o pastor da igreja? Eu fiquei com um nó na cabeça, porque o cara tinha quase 50 anos, e o pastor da igreja tinha dado o Júnior. E o cara falando, pai, falou, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, não, lá, todo mundo tem que chamar o pastor de pai. Você quer que... Benção, pai. Existe paternidade espiritual? Existe, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não estou falando que não exista. Existe paternidade espiritual, existe. Mas existe uma doença na vida das pessoas hoje, que elas gostam de ter alguém para decidir a vida por elas. Talvez, nos últimos 5 anos, um dos grandes milagres de Deus na minha vida foi experimentar o fato de que eu criava codependentes na minha vida. Uma pessoa chegasse para mim e falasse assim, olha, eu estou querendo fazer tal coisa, eu estou querendo ir lá, mudar para a sua cidade, porque eu estou querendo, rapaz, hoje, meu irmão, eu falo na cara, na lá, falei, querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou ter tempo para você. E eu sei a dor de cabeça que eu passei com isso. Eu falo na real, não tem tempo para você. Eu sou um cara assim que no meio de semana eu sou ilhado dentro da minha casa. Eu vou só para as reuniões. Eu vou só para aquilo que eu tenho obrigação de estar. Mas eu sou um cara dentro de casa. Porque eu já fico muito tempo fora. E a gente hoje vive, infelizmente, uma codependência. E o grande problema no discipulado é que o discipulado não tratou a pessoa como sendo um discípulo de Cristo. Tratou a pessoa como sendo um discípulo de quem? Dela mesma.
E a libertação? Assim como uma pessoa pode ser oprimida, escravizada por uma outra pessoa, uma pessoa também pode ser oprimida, escravizada por pecados e forças do diabo, forças espirituais do mal. E aí, amado, a libertação ela já tem uma outra proposta. Entende? A libertação já tem uma outra proposta. A libertação ela é menor do que o aconselhamento. Porque o aconselhamento são encontros, 5, 6, 7, 10 encontros. O discipulado é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Jesus discipulou o discípulo de 3 anos. E eu acho legal isso, já que o modelo é de Jesus Cristo, uma pessoa tinha que discipular só 3 anos. Depois de 3 anos, já está liberada, entendeu? Já a libertação é um encontro. É um encontro. Você tem uma ficha na mão, você tem lá todo o histórico da pessoa, e enquanto você não esgotar aquela ficha, que é o que o irmão falou, aí é libertação. A libertação é menor do que o aconselhamento. A libertação, ela no máximo 2 encontros, horas estabelecidas. A minha libertação, quando eu fiz libertação, ela durou 2 dias. Era muito capeta, entendeu? 2 dias, no máximo 2 horas, no máximo 2 dias, às vezes 2 horas, 3 horas, já é algo muito mais específico. A pessoa tem uma ficha que ela vai... Não existe ficha, deixa eu falar uma coisa para você, aconselhamento não tem ficha não, tá, gente? Não tem ficha em aconselhamento. Aconselhamento, a pessoa te procura, né? Você vai ouvir a pessoa, vai ouvir os 2 lados da história, vai buscar discernimento de Deus e orientar a pessoa em fazer alguma coisa. Entendeu? Já a libertação tem ficha, você vai lá escrever todo o histórico espiritual da pessoa, é desencapetamento mesmo, entendeu? É Ghostbuster, é caça-fantasma, entendeu? Aí é outra questão. Mas a libertação que a gente trabalha, particularmente o que a gente trabalha, não é sai-sai, demônio é mosca. Para você ficar livre da mosca, o que você faz? Remove o lixo. Não tem como eu ficar livre de uma mosca, haja Baygon, enquanto tem lixo. Se remover o lixo, a mosca vai embora. Por isso que uma das coisas que a gente faz na libertação é proibir a possessão demoníaca. Eu não quero a pessoa inconsciente, eu quero a pessoa o quê? Consciente. Eu quero que a pessoa saiba o que está acontecendo, eu quero conversar com a pessoa, a pessoa precisa entender as iniquidades, os pecados que ela está ali alimentando, a vida de pecado que ela vive, o adultério que ela cometeu, que ela precisa confessar, que ela precisa colocar diante do altar na cruz, aplicar a cruz, onde tudo que está na luz está na cruz, tudo que está em trevas está na mão de demônios. Então, quando a gente fala a respeito de libertação, nós estamos falando muito mais uma questão de confissão e exposição. Por isso que eu falei que aconselhamento não caminha nessa dinâmica. Aconselhamento não vai ter ficha. Aconselhamento é uma equipe de pessoas que estão ali buscando discernimento em Deus para um determinado ponto na vida da pessoa. Aí a pessoa que vai procurar você, está lá com 40 adultérios, uma vida destruída, com a vida totalmente cheia de pecados ocultos. Rapaz, às vezes você pode encaminhar essa pessoa para um caça-fantasma, entendeu? Para um desencapetamento lá. Põe ela na mão de um libertador, o libertador vai lá, né? E aí você vai procurar essa pessoa, fazer mais um aconselhamento com ela. Se você percebe que a pessoa precisa de um acompanhamento mais sistemático, o que você vai fazer com a pessoa agora? Um processo de quê? De discipulado na vida dela, preparando ela para a emancipação, a maturidade e se tornar maduro na vida cristã. Por isso que eu gosto de separar uma coisa da outra. Deixa eu ver se a gente consegue entrar agora nessa questão do aconselhamento para casais. Oi. Fala, pastor. Pode. Não.
Não, é uma equipe. Você precisa de intercessores. Deixa eu te falar uma coisa dessa questão do acompanhamento. Eu acredito que alguém precisa ter transparência. E uma das coisas que a pessoa precisa ter transparência no aconselhamento é ela ser verdadeira com a pessoa que ela está conversando. Tem gente que é assim, ó. Tem gente que confessa pecado desse jeito. Eu caí com uma mulher. Qual a informação que você tem? 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 Não, você tem só com uma. Você tem mulher. Então tem gente que a vida dele é picada. Ele conta uma coisa para um, só o que convém. Conta uma coisa para o outro. Qual a informação que você tem? Eu o quê? Eu estou bem, eu estou aquilo. Qual a informação que você tem? Com uma o quê? Com uma, sei lá, com uma coxinha, com uma asa de, sei lá, alguma coisa. Estou comendo alguma coisa. Entendeu o que eu estou falando? Agora, o problema é que o cara, muitas vezes a pessoa ela não é verdadeira e a vida dela, ela sai, sabe, você vê muito isso em igreja, você vê muito isso em missões, você vê muito isso, o cara fica ali, todo mundo tem uma informação picada da vida dele. Agora, quando você vai juntar isso, aquilo é uma bagunça que vira, gente. Que para um ele fala que é uma coisa, para o outro ele fala que o problema dele é outro, para o outro que ele fala que o problema é outro. Então, muitas vezes, você vai ter que ter assim, uma dinâmica de fazer a pessoa falar o seguinte: gente, você tem que parar de expor sua vida da forma como você expõe. Entende? E ter foco, ter foco. E foi bênção, né? Uhum. Amanhã eu vou falar sobre o perfil do conselheiro. E uma coisa assim, igual eu falei para vocês, essa semana eu conheci um cara que ele perdeu a igreja inteira. Porque ele abria a vida de todo mundo, e não é só ele. O problema nós pastores é o seguinte: a gente está ali conversando e a gente não presta atenção que o filho está ouvindo, que a empregada está ouvindo, que a irmã que está lá na casa está ouvindo. E aí aquilo começa a espalhar na igreja. O pastor fala: mas eu não falei nada. Pois é, mas você não falou para todo mundo, mas expôs de forma errada. E eu ouvi uma pessoa essa semana falando para mim: Eurípides, o pastor perdeu a igreja inteira, porque era assim, era uma bagunça que ele arrumava com a vida de todo mundo. Você confessava uma coisa, você sabia que ele ia contar para todo mundo. Entende? E isso é uma característica inegociável na vida de um conselheiro, na vida de um discipulador e também de um libertador, né? Que a pessoa está entregando um tesouro que é a vida dela, gente. A vida da pessoa, ela está pegando é a mesma coisa que você pega um anel lá de tantos quilates, e entregar na vida de alguém e falar: toma conta, e você pegar e brincar. Entende? Você tem alguma coisa que você gosta, olha, você toma conta disso para mim? E aí você vai lá e trata de qualquer jeito. E uma das coisas que aconteceu foi por quê? Porque assim, eu acho que um dos problemas que também o discipulado no Brasil enfrentou é que todo mundo podia ser discipulador. E não havia preparo, né? Tinha que ser, né? Então, e aquilo, você imagina uma pessoa que não tem preparo tratando a vida, cuidando da vida de outra pessoa. E aquilo virou um caos, né? Fofocas e muita fofoca, sua vida na boca de todo mundo. Oi. Cativa, né?
Isso. Eu entendi. Exatamente. Vira um amuleto, né? Um amuleto e uma muleta. Exatamente. Pai, mãe, filho, tio, avós, família sempre existiu. Mas ao longo da história ela passou por diversas transformações e no último século nunca houve tantas mudanças no que diz respeito à família, seus valores, seus conceitos, sua estrutura. A ideia de família dos nossos avós não é mais a ideia de família dos nossos pais. Muito menos a ideia de família dos nossos filhos será diferente da ideia de família que nós temos. Vivemos hoje um tempo de muita fragilidade e quando nós trabalhamos com aconselhamento, nós temos que aprender a lidar com essa questão das famílias. E hoje nós vivemos uma situação de famílias extremamente complicadas, sem caráter, carregadas de pecados, traumas. E quando você atende hoje uma pessoa, entenda, querido, você não está tratando só a pessoa, você está tratando em todo um sistema de adoecimento naquela família. Não sei se você sabe, nós somos hoje um dos países que mais coleciona, que mais tem prática de adultério na América Latina. Nós perdemos só para os colombianos. O segundo país que mais adultera na América Latina é o Brasil. O primeiro é a Colômbia. E de cada 10 casais que se casam hoje, 6 se separam em 7 anos. Dos 4 que sobraram, 2 vão se separar em 15 anos. E dos 2 que vivem casados, 1 vive infeliz, vive uma mentira. Vivemos hoje uma epidemia de casamentos destruídos por conta da pornografia e o esfriamento espiritual na vida de muita gente, querido. Deixa eu te falar uma coisa para você. Uma coisa que você vai descobrir no aconselhamento é que quando você fica vendo uma pessoa, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia quer Deus, um dia não quer vir na igreja, um dia não quer vir mais. A maioria dessas pessoas vive em altos e baixos, tem muito a ver com um problema de imoralidade sexual. O grande problema da nossa geração é a imoralidade sexual. E às vezes uma pessoa, você acha, mas o que foi que essa não estou bem hoje, estou mal, estou em depressão, estou triste, não quero ir na igreja. No outro dia está bem, quer ir na igreja, não estou bem não, hoje eu quero sumir, não estou bem. A gente acha que essa pessoa está assim por conta de sentimento, que ela tem um problema sério de sentimentos inconstantes. Você vai fuçar na vida dessa pessoa, a maioria das pessoas que ficam em altos e baixos na vida cristã, tem muito mais a ver com um problema de imoralidade sexual do que você imagina. Você vai conversar com a pessoa, você vai conversar com ela, como é que está a sua pureza? Foi até bom você tocar nesse assunto. Você vai fuçar na vida dessa pessoa, tem muita pornografia, tem casos de adultério, e você tem que saber lidar com isso e saber lidar com essas questões. Oi. Fica à vontade. O senhor faz aconselhamento para casais? Sim. E na parte da libertação? Existe também a libertação do casal? Você tem que ter discernimento disso. Porque é o seguinte, você está ali na parte de uma libertação. Aí o cara vai lá e confessa que abusou da filha. Se a mulher está pronta para lidar com aquela confissão naquele momento ali, o cara confessa que está com adultério com fulano de tal, com a enteada. Essa mulher está pronta para ouvir isso? Não está, meu irmão.
Isso que eu estou dizendo, você tem que ter discernimento. Você tem que saber. Você tem que saber se essas duas pessoas... Eu nunca fiz libertação de casal. Sempre é separado e depois que a gente une o casal. Depois que você zerou ali a ficha com aquela pessoa, depois que você zerou a ficha com aquela mulher, aí você vai falar, olha, agora, sabe essas áreas da sua vida aqui, você precisa expor isso para sua mulher. Aí você une. Eu nunca vi. Nunca vi. Não aconselho, né? Eu acho que é um terreno muito minado. Tudo que é casamento, gente, é um terreno minado. Oi? Não, mas tem gente que faz, mas eu nunca vi. Mas eu já vi falar que pessoas fizeram libertação de casal, né? É igual libertação de criança, eu acho isso um estupro na mente da criança. Criança não passa por libertação, quem passa por libertação são os pais. Você vai pôr uma criança para lidar com essas questões ali, você destrói a mente da criança, gente. Sabe? Eu, particularmente, tenho muita reserva até com libertação de criança, entendeu? Cerca de 51. Estou falando isso aqui, amado, que essa é a geração que a gente vai ter que lidar. Estou falando sobre aconselhamento de casais. Essa é a realidade que a gente vai ter que lidar com questões de aconselhamento de casais. Queridos, cerca de 51% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. E a figura masculina desaparece hoje na configuração das famílias. Você consegue imaginar o que é 51% das famílias sem a figura paterna? Não tem. 1/3 da população do Brasil não tem o nome do pai na carteira, na certidão de nascimento. Não tem o nome do pai. O futuro de qualquer sociedade depende basicamente de como essa sociedade lê a família. Em nossa sociedade pós-moderna, os problemas se agravam justamente pelo fato de nós termos um conceito, a nossa sociedade teria um conceito completamente equivocado sobre família. Trabalhar com aconselhamento é aprender a ir na base, é aprender a ir no fundamento, é aprender a ir em áreas escondidas. E se nós queremos ser resposta para a nossa sociedade, nós temos que repensar a maneira como nós trabalhamos com família, amado. Isso aqui que o Ministério de Casais está fazendo é maravilhoso. E eu tenho um tema que eu vou trabalhar aqui, o que a gente pode ser prático como Ministério de Casais, de uma forma que a gente não... Porque a maioria dos Ministérios de Casais fica só orbitando, de família, orbitando em evento. E não em formação, e não em prevenção. Você quer ver uma coisa que tem que ter, eu vou falar sobre isso, é a questão de prevenção. E como é que a gente previne um casamento que pode amanhã ser destruído? Solteiros. Trabalhar com os solteiros, ensinar essas meninas como ser esposa, ensinar principalmente esses homens como serem maridos. A crise que nós vivemos hoje, amado, não é uma crise de imoralidade. O problema não é a homossexualidade, o problema não é as perversões que a gente vê na sociedade. A crise que nós vivemos hoje é uma crise de família. E é esse tipo de demanda que a gente tem hoje na igreja. Eu queria falar aqui, ver se dá tempo aí nesses 15 minutos, falar um pouco dos principais pontos, né? Passa para mim. Os principais pontos, pode passar. Volta, desculpe. Os principais pontos que nós vamos encontrar aí nos ministérios de casais. Antes disso, eu queria ler algumas coisas para vocês, tá? Isso aqui é depoimento que eu escrevi. Isso aqui é um outro livro que eu estou escrevendo. E aí eu pedi a essas pessoas para escrever a vida delas, sem citar nome, cidade. Mudei algumas coisas para não ficar... É um livro que eu estou escrevendo, chama Os Caminhos da Restauração, e eu vou colocar alguns depoimentos. O que a gente vai mostrar aqui, claro que não vai dar tempo, a gente vai reencontrar amanhã de novo. O que a gente mais encontra nos aconselhamentos para casais? Né? E a gente vai falar um pouco, passa para mim, a gente vai falar a respeito de amor próprio, passa.
Vamos falar a respeito de falta de comunicação, a chegada dos filhos, passa. Quando o amor se acaba e a transparência financeira. Esses são os principais pontos que a gente vai encontrar nos aconselhamentos. Volta. Falta de amor, não pode deixar do jeito que estava. Falta de amor próprio, falta de comunicação, a chegada dos filhos, passa para mim. Quando o amor se acaba e transparência financeira, né? Isso é basicamente o que você mais trabalha. Isso aqui é o que todo mundo enfrenta na vida de casado. Agora, o que eu vou ler aqui, amado, são as coisas pesadas que a gente encontra nos aconselhamentos para casar. Isso aqui é o que todo mundo passa, sim ou não? Quem é casado aqui, volta lá. Quem é casado aqui já passou por isso aí, ó? Já passou isso? Hã? Mulher não se ama, tem comunicação, os filhos chegam. Quando a gente casa, né? O casamento quebra a gente em pedaços, né? Aí quando os filhos vêm, os filhos acabam de pisar nos cacos, né? Acaba de pisar nos cacos. Quando o amor se acaba, isso é na verdade, essa palavra, quando o amor se acaba, é mais conceitual. A gente precisa primeiro entender o conceito de amor. O que é amor, né? E a transparência financeira, que é outro caos na vida de casado. Mas o que eu vou ler aqui agora, para a gente finalizar, e amanhã a gente vai falar sobre isso, é o lado podre do aconselhamento. É aquilo que você põe a mão na cabeça e fala assim, porque nada disso aqui, meu irmão, nada disso aqui isso aqui é problema, isso aqui pode dar divórcio. Amém? Isso aqui gera separação. Mas nada disso aqui você vai falar assim, não, misericórdia, irmão. Aprender. Todo conselheiro tira isso aqui de letra no aconselhamento. Agora, quando é isso aqui, meu irmão? Tenho sérios problemas com a família do meu marido. É uma barra, pois meu marido diz que eles estão em primeiro lugar na vida dele. Sem falar que nunca tive uma vida de esposa, pois ele sempre saiu cedo de casa. Vai para o ensaio do estúdio, ele é músico. É tudo que ele mais ama fazer. Almoça com os amigos, volta para o estúdio. Depois, quando sai do estúdio, janta na casa dos pais. E quando chega em casa, eu já estou dormindo com a minha filha de 6 anos. Até hoje não consegui desmamá-la. A menina tem 6 anos e até hoje ela não conseguiu desmamar. Sabe, como conselheiro, você já consegue entender só essa frase aqui, né? Eu não consigo desmamar minha filha. Por quê? Hã? O que é? Carência emocional, ela não consegue lidar com rupturas. Porque uma criança que desmama é uma ruptura que a mãe está produzindo com a filha. Desmamar uma criança é fácil? Meu Deus, eu lembro quando a Usana desmamou a Sara, foi assim, caos. E a Júlia é muito mais apegada do que a Sara. Imagina como é que vai ser quando for a Júlia. Porque a Sara, ela só dormia no peito. Agora, você imagina uma criança tendo que dormir sem mama na boca. Foi assim, terrível desmamar a Sara. Então, quando eu ouvi isso aqui dessa mulher, quando ela falou assim, outra pastor, eu não consigo, minha filha até hoje mama. Quando ela falou isso, eu já pensei, essa mulher não sabe lidar com o processo de ruptura. Essa mulher vai viver essa vida com o marido a vida inteira e não vai conseguir pôr um fim nisso. Ela não consegue. Não consegue pôr o fim no desmame. Ela nunca vai conseguir pôr um fim na situação que ela está vivendo com o marido. Quando eu falo pôr um fim, não é divorciar. É ter força para enfrentar o que tem que ser enfrentado e mudar o que tem que ser mudado. Até hoje não consegui desmamá-la. Não temos uma vida de casal. Fazemos sexo 5 vezes por ano, no máximo. Ele diz que Deus vai projetá-lo no Brasil como adorador. E que ele tem a direção de Deus de nunca arrumar um emprego. Somos casados há 8 anos. E desde que casamos, moramos na casa da mãe dele. Ele diz que eu tenho que emagrecer e ficar bonita para ele. Diz que só vive grudado com a minha filha, que eu não sei largar da minha filha.
E eu não me faço nada para aproximar dele, nem da família dele. Já fiz de tudo que podia fazer para salvar meu casamento. Hoje não quero mais fazer nada. Não sinto nada por ele, não o amo, tenho nojo até do cheiro dele. Passei a odiar sexo, odeio tudo que diz adoração, música, família e igreja. Todo mundo fala que eu vou ganhar meu marido em silêncio. Se eu me separar, eu vou viver a vida toda em adultério se eu casar com outra pessoa. Eu me casar, pastor, sou eu que nunca mais quero um homem do meu lado. Viveria muito bem sozinha com a minha filha. Isso aqui é realidade de aconselhamento, amado. Realidade de uma pessoa que está vivendo uma escravidão, que está vivendo um inferno. De homem que acha que está completamente correto e de que Deus está com ele. Ele chega a dizer para a esposa, você tem que emagrecer, você é gorda. Mas o que ele faz? Quando você olha para esse aconselhamento aqui, quem que tem que ser trabalhado aqui? Hã? O homem. E depois ser trabalhado o quê? O estrago que esse cara fez no coração dessa mulher. Outro aconselhamento. Meu marido é um egoísta, insensível, covarde, arrogante e só pensa em sexo. Nem encosta direito em mim e já vai querendo fazer sexo. Parece que eu acabei tendo nojo dele. Me sinto humilhada, usada, suja. Já me forçou o sexo durante centenas de vezes. E já chegou a me bater até quando eu estava com 9 meses meu filho estava com 9 meses de nascido. Porque eu não conseguia fazer sexo. Só sabe comer e é gordo e obeso. Não quer saber de trabalhar, só quer vida mansa, tudo na mão, quer tudo na mão. Tenho 3 filhos, estou esperando um agora. Ele nunca muda nada. Ele nunca faz nada para mudar. Ele só muda quando está dentro da igreja, parece uma benção. Será que para Deus eu tenho mesmo que conviver com isso? Hã? Tenho 24 filhos. Tenho 26 anos. Sou pai de um menino lindo. Tenho um emprego excelente em todos os sentidos. Sou líder da minha igreja. E me casei há 4 anos. Com uma grande amiga minha e uma mulher de Deus. Para as pessoas da igreja, somos um casal perfeito. Ela é linda, dança na igreja, lidera a célula, uma esposa dedicada e fiel. Afinal, uma mulher com quem eu divido a vida e é uma pessoa excelente, uma grande amiga. Me respeita e é uma mãe maravilhosa. Só existe um problema comigo, eu sou gay. Esse aqui é o grande problema no aconselhamento, sabia? Se você tem uma reação dessa aqui no aconselhamento, você já perdeu o aconselhado, entendeu? É a famosa cara de paisagem que você tem que fazer, gente. Bota a mão na boca, coça o nariz. Sempre tive desejos homossexuais. Sempre fui sincero em dizer isso para ela. Mas acreditava que por amá-la muito e sermos grandes amigos, eu poderia ir suprindo e mudaria os desejos que eu tenho e me tornar um cara normal, ter filhos, construir, viver uma vida normal. Porém, comecei a acessar pornografia gay, dar umas fugidinhas e trair a minha esposa depois do meu primeiro filho. A maioria esmagadora dos caras que eu conheço que tem problema na sexualidade entram em crise depois do primeiro filho. Porque a paternidade nossa é uma paternidade muito agredida, querido. A maioria esmagadora dos homens não foram ensinados a ser pais. Se esse cara tem dificuldade até de ser homem, o que dizer? Ser pai. A crise aumenta. Por isso que é incrível, a maioria dos caras, eu tenho um rapaz que eu acompanho ele. E a última vez que eu encontrei com ele, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. A hora, ele é casado, vive muito bem, está crescendo, ele tinha vida gay, ele tinha uma vida de homossexualidade, teve uma experiência muito genuína,
respondeu positivamente ao acompanhamento que a gente teve, casou porque ele queria casar e não porque ele queria provar. Quando ele começou a namorar, a primeira coisa que eu perguntei para ele é: você está querendo provar alguma coisa para você e para as pessoas? Ou você sabe da decisão que você está tomando? Sei o que eu estou fazendo. Você não tem que provar nada para ninguém. E ele está vivendo muito bem. E agora está planejando ter filho. Até certo tempo eu vinha conseguindo viver uma normalidade, porém comecei a acessar pornografia, dar umas fugidinhas e trair minha esposa depois que eu tive meu primeiro filho. Há cerca de 3 meses comecei a ter um caso de adultério com um rapaz da minha igreja, que por sinal é meu grande amigo. Estou apaixonado por ele, me odeio por isso, me sinto o pior homem do mundo, tenho vergonha de Deus, dá vontade até de me matar, mas eu sei que eu vou estragar mais a vida da minha esposa do que eu já tenho feito. Esse cara aqui é o cara que compensa trabalhar com ele. Esse cara tem consciência de pecado, esse cara tem consciência do que ele está fazendo com a esposa e precisa ser acompanhado, entendeu? Outro caso. Estou passando por um momento muito crítico no meu casamento. Infelizmente fui traído. Coisa rara de um homem, mas fui. Sei que nesse assunto não há inocentes. A opção de trair foi da minha esposa. Mas eu sei que errei também. Todos estamos sofrendo. Estou sendo aconselhado pelo meu pastor, mas ainda tenho muita coisa para ser sarada no meu coração, machucado e decepcionado. Frustrado comigo mesmo, frustrado com a pessoa com a qual eu me casei, e isso que sinto. O adultério produz marcas profundas. Qualquer movimento, qualquer amigo da minha esposa, tudo me leva a desconfiar. Ela me confessou a traição no início desse ano e ainda não superei. Tive muitas crises, fui melhorando com o tempo, mas às vezes acho que estou pior. Depois que ela confessou, caiu a minha ficha que durou uns 8 anos de casado e eu não tenho sido nunca fui um marido bom para ela. Quando tinha 4 anos de casado, ela engravidou em um momento que eu estava muito distante dela. Só pensava em trabalhar para construir minha casa, arrumei um emprego que me fazia aparecer em casa apenas de 4 em 4 meses. Porque eu ainda morava na casa dos meus pais, e sem falar que eu morava na casa dos meus pais, estava lutando para ter meu cantinho. Ela se decepcionou muito comigo nessa época e eu não sabia. Mas foi nesse tempo que ela começou a ter um caso com um colega de trabalho. Até porque eu viajava muito e ficava sempre fora de casa. Amo meu filho, ele é um presente de Deus, mas ela não aguentou e contou que nesse tempo ela teve um caso extraconjugal e, para piorar, ela confessou que esse menino que eu mais amo não é meu filho. Fizemos teste, foi comprovado que não sou pai dele. O chão sumiu debaixo dos meus pés, nunca pensei que viveria isso. Penso em me matar o tempo todo, matar ela, matar meu filho, e fugir e me matar. Não consigo mais trabalhar, odeio a vida, odeio todos e só penso em morrer. Isso aqui é os desafios, né? Isso aqui é muito processo de acompanhamento, vai demandar muito acompanhamento, muito discernimento de Deus. Mas essa aqui, meu irmão, vou falar uma coisa para você, é a realidade esmagadora das pessoas que, infelizmente, estão chegando hoje nas nossas igrejas. Amém?